mas nós 4 já trabalhamos juntos. Então somos amigos. E olha que legal, gente. O Dr. Arthur Raschieri, ele foi médico legista. Ele era perito, médico legista. Polícia. Chama polícia. Os homens. Era polícia, médico legista. E, cara, e a gente tava começando aqui o podcast, eu falei, não. Segura aí, porque essa curiosidade eu quero dividir com a galera. Aonde você trabalhou esse período como médico legista, Arthur? Renato, eu trabalhava... Eu sou de Rondônia, né, gente? Pra quem não me conhece, né, não sabe a minha história, eu trabalhava como policial lá no estado de Rondônia e trabalhava na divisa de Rondônia com a Bolívia. Tem uma cidade lá que chama Guajará-Mirim. E aí tem o rio e do outro lado tem uma cidade que chama Guaiara-Mirim. E aí eu trabalhava na cidade de Guajará-Mirim, coordenava o Instituto de Médico Legista lá de Guajará-Mirim. Muito caso relacionado a tráfico de drogas? 90%. Ali naquela região é onde entra a droga no Brasil mesmo, né? Então, Todos os tipos de droga? Cocaína. Cocaína? Cocaína, maconha, mais cocaína. Maconha hoje não tá valendo a pena pra ficar fazendo essas coisas. É barato, né? É barato e ali o que entra não é a matéria-prima da cocaína mesmo, né? Então a galera acha que entra do Paraguai, mas é ali. Ali, pura. Ali é a peruana, é a que vem de cima, né? Então vem de tudo ali. É a melhor, né? E o lance é o seguinte, né? Eles têm aquela rota ali, igual a gente vê nos filmes de verdade mesmo, né? E então isso carrega muito dinheiro, né? Carrega dinheiro, carrega interesses, né? Então é difícil de fazer o patrulhamento ali. O Exército Brasileiro trabalha muito lá. Tem Polícia Federal ali também? Tem Polícia Federal. Eu trabalhava muito em conjunto com a Polícia Federal, né? Então, assim, a Polícia Federal não tem instituto de perícia lá. Então, quem faz toda a parte pericial lá da região é a Polícia Civil do Estado de Rondônia. Então, a gente presta serviço para a Polícia Federal, ajuda muito. E tem muitos crimes federais ali que tem o que a polícia... Eles acabam usando o serviço da Polícia Civil para fazer todos os exames de corpo de delito, né? Então eu gostava, né, cara? Eu gostava muito de trabalhar na Polícia Civil. Eu gosto muito da instituição, né? Eu fui militar também, né? Eu fui da FAB, fui da Força Aérea Brasileira. Caramba! E antes de ser policial, né? E aí eu passei no concurso da polícia, então eu gosto muito. Inclusive, primeira virada de chave da minha cabeça mesmo, nessas questões de disciplina, foi quando eu fui militar, sabe? Eu fui Imagina, eu formei com 23 anos de idade, sabe, cara? Então eu saí da faculdade muito Zé Ruela, muito jovem, né, cara? Imagina, você sai eu saí de casa com 15 anos de idade. Fui morar fora de casa pra estudar. Você é da onde? Sou de Rondônia mesmo. Só que daí eu morava no interior de Rondônia, não tinha muita possibilidade, né, de estudar mesmo medicina e tudo mais que eu queria. E aí eu fui fazer cursinho em Cuiabá. Passei na faculdade e já desde os 15 saí fora de casa da casa da minha mãe, né? Então, eu formei com 23 anos. Quando eu saí da faculdade, é cru, né? Muito jovem, né? É difícil. E a primeira virada de chave da responsabilidade da vida real mesmo veio eu me agradeço muito de ter entrado na Força Aérea Brasileira, sabe? E ali é que eu vi a parte de hierarquia e disciplina. E foi ali que começou a minha admiração pelas instituições policiais mesmo, sabe? Então, quando eu já saí da faculdade querendo ser policial, era um sonho que eu queria. Quando eu tive medicina legal na faculdade, eu falei, não, pô, eu quero ser alguma coisa, é isso. Isso eu vou ser. Pode não ser minha profissão que vai me dar muito dinheiro, que eu vou me especializar como médico, mas isso aqui eu vou ser. Vai ser o meu outro emprego, né? E como é que é ser médico legista, cara? Assim, como é que é lidar com a morte todos os dias? Você no início é algo assim muito difícil de se lidar e você vai se acostumando? Ou você vai progressivamente aprendendo a conviver diariamente com a morte? Porque o médico legista convive com a morte diariamente. Quando a gente entrou na academia de polícia lá foram alguns meses, né? Na academia de polícia você tem um choque, né? Porque você começa a ver as tragédias de perto, né? As mortes violentas, né? Suicídio, homicídio e acidente de trânsito, né? E aí você tem aquele choque, né? Dos corpos e tudo mais.
Mas o que é legal do trabalho de médico legista é que a gente acha que é muito no morto, mas é mais no vivo do que no morto, né? 90% do exame pericial é no vivo, não é no morto. Por exemplo, uma agressão de um homem contra uma mulher, vai ter que fazer corpo de delito, médico legista. Embriaguez no trânsito, médico legista vai fazer o corpo de delito. Então, assim, a maioria é no vivo, mas a gente tem contato mesmo com a morte diariamente. E, assim, na academia de polícia foi choque. Quando você começa a trabalhar, que você vê a responsabilidade mesmo daquilo ali, da peça, aquilo ali vira uma peça pericial, né? É difícil falar, um corpo vira uma peça pericial, mas é uma peça pericial. Passa a ser um objeto de estudo, né? Então você se dedica naquilo ali para saber a causa da morte, o mecanismo todo do trauma, e você não... É ruim, cara, até falar, mas você não valoriza aquilo como mais um ser humano, pelo menos sobre a minha perspectiva, sobre a perspectiva do Arthur, né? E aí você começa... Eu, particularmente, fui ficando muito frio, muito... Já era meio egoísta, bastante. E aí aquilo acho que me deixou mais frio, mais distante, sabe assim? Eu tenho um amigo meu que é médico legista, ele fala a mesma coisa. Ele fala, Renato, a minha percepção de sensibilidade é totalmente diferente da sua, cara. O que te assusta, te choca e te deixa triste, pra mim é muito mais superficial. Inclusive, ontem eu participo ainda dos grupos, né, de legistas do Brasil inteiro. E aí ontem eu recebi um vídeo feio de um acidente de trânsito. Aí eu ouvi e falei, caraca, né, um ônibus pegou um carro assim. E aí eu tava do lado da Janaína, né? Aí eu falei, pô, acabei de receber um vídeo de um acidente, olha só, eu mostrei o acidente. Aí eu falei, tu quer ver o carro, né? Tipo, ela não quero ver não, ela tem morto, eu falei, tem vários. Então, não, então melhor você não ver não. Sabe assim, ela é médica, né? Daí eu peguei e mostrei por cima, ela não gosta de ver. Mas Como médica. Como médica ainda, né? Assim, é ruim, né? De ver pessoas mortas, né? E pra mim, eu já fico pensando, foi assim, foi isso que morreu, foi aquilo. Você tem um olhar técnico, enquanto as pessoas têm um olhar aterrorizado. Por exemplo, um baleado. Quando a gente vê um baleado, eu já fico pensando, foi esse tiro que matou, esse aqui já estava morto, esse aqui, sabe assim? A sequência. A gente já fica desenhando a violência em si. Da mesma maneira que, tipo assim, hoje na parte de esportiva ou na parte de nutrologia, eu olho um garoto, assim, só de olhar o físico, acho que todo mundo aqui, né? Tu olha assim e fala assim, não, esse aí tá com testosterona baixa, estrogênio tal, sabe assim? No legista também. Tu fala assim, se a morte foi assim, foi assado, você já vai criando as suas conclusões. Mas muitas vezes não é, por isso que é importante a perícia, né? E você, assim, se recorda, só por curiosidade aqui, alguma participação que você teve, algum trabalho que você teve que solucionou um crime? Tipo, o seu trabalho diretamente trouxe uma leitura de um crime. Teve um episódio. Posso contar? Claro, por favor. Teve um episódio. Estamos aqui. Teve um episódio muito legal que teve um crime naquela região, né? E aquela região de Rondônia e Bolívia é de difícil acesso, né? Então, assim, já é difícil para ir de carro. Então, o crime aconteceu numa aldeia indígena, né? Então, para ter acesso, não tem acesso via aérea e também não tem acesso terrestre. Então, é só de barco, né? Então, vai do barco da cidade de Guajará-Mirim até aquela aldeia. O crime aconteceu, basicamente, resumindo, um branco cometeu um homicídio contra um indígena, né? E aí ele foi pego, ele foi preso e quando a população indígena ali encontrou o corpo do índio, ele tinha uma lesão na testa, né? Um buraco. E aí eles contavam que o rapaz tinha realmente executado ele, porque um tiro na testa foi executado, né? E começou uma guerra ali entre brancos e indígenas. Uma ia lá, matava a outra. Começou aquela guerra toda, né? Caramba! E tava complicado aquilo, porque os índios, eles paravam os brancos. Aí pessoas que não tinham nada a ver com o problema sofriam as ameaças dos índios. E aí os brancos também atacavam os índios. Começou aquele problema todo e o governo do estado teve que intervir ali. E aí foi decidido. Por quê? O cara que matou... ele contava uma outra história, ele não contava que executou, obviamente. Ele contava que tinha sido um acidente entre eles, eles eram amigos, inclusive. Ele falou que a arma tinha disparado e tinha acertado a cabeça dele. E aí ninguém acreditava, porque, como é que uma arma vai disparar e o tiro vai estar na testa do cara? Isso aí foi executado, né? É muito mal contada a história, né? Para desvendar isso, como tem duas opiniões,
e não tem o objeto do estudo, porque ninguém viu o crime também, só estavam os dois, e ele ficou foragido por muito tempo, o acusado, porque acharam primeiro o corpo para depois ele aparecer, né? Foi determinada uma exumação do cadáver, né? E já tinham passado vários meses até que essa exumação foi autorizada. E daí eu fui. Foi uma equipe, né? Foi Polícia Civil, foi Exército Brasileiro, foi Polícia Federal, vários representantes, delegados e tudo mais. Eu e mais um legista, né? E aí, nessa operação, a gente teve que fazer todo o processo, a gente teve que desenterrar o corpo, porque os índios eles eram bem hostis, sabe? E aí foi feito todo o estudo pericial. Para resumir a história, quando a gente fez a análise do crânio, o ferimento de entrada não era na testa. O ferimento de entrada era realmente na região hospital, né? Então já mudou totalmente a história que os índios contavam e já estava mais favorável ao que o rapaz contava. E daí, pela dinâmica do percurso do projetil dentro da cabeça da vítima, o projetil ele saiu de baixo para cima, da esquerda para a direita, de trás para frente. E daí ele se chocou no osso frontal e quebrou ele assim, sabe? De dentro para fora. De dentro para fora. Ele teve uma fraturinha no osso. Essa fraturinha de dentro para fora machucou a pele. E aí os bichinhos comeram aqui, né, do chão e fez um buraco. Então quando a população encontrou, tava um buraco, né? E aí no final das contas a gente foi fazer a análise pericial da arma do crime e tudo mais, viu que a arma disparava com muita facilidade. A história que ele contava é que ele estava andando com a arma no ombro e realmente ele andando com a arma no ombro lá. O índio ele era mais alto do que o acusado, bem mais alto do que o acusado. Ele contava que ele estava na frente, ele estava atrás, a arma disparou, acertou na cabeça. Não tem como afirmar categoricamente que ele está falando aquela história mesmo, mas a parte de execução foi anulada porque a história mudou. Cara, foi incrível pelo seguinte: através de todo um trabalho pericial, você conseguiu elucidar algumas... Não é provar. Provar não dá porque ninguém viu. Mas você conseguiu provar uma coisa: que o tiro não foi na testa. Exatamente. Isso eu provei. E a ideia era essa. Então, um tiro na testa é execução e acabou. Não tem como o cara falar. Exatamente. A arma disparou, né? Na tua testa. Muito difícil, né? De uma arma disparar, eu tiro fora na testa, né? Ainda mais do jeito que a população contava. E aí, provando que a bala não entrou na testa, entrou atrás, já se aproximava muito mais da história do branco do que do índio. Do que da...